tell your friends, talk it out but it won't end. You are never true to heart. You need me when it's getting dark. Got it all, babe, safe arms when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you let me. Got it all, babe, safe arms when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you let go. O cafezão da manhã do dia de hoje já está montado. Não existe forma de amor maior que a gente pode dar para o nosso corpo, para o nosso organismo, do que nos nutrir com comida de verdade. Aqui é um café da manhã super simples. Aqui tem uma banana com uma fatia de queijo, canela, caramelizado. E aqui é o nosso cafezão puro, sem adoçar, com canela, para dar também uma acelerada no nosso metabolismo. Aqui nós temos a nossa proteína através do nosso franguinho desfiado. Esse frango já estava no congelador, dei uma esquentada. Café da manhã super simples, que irá super me nutrir e me saciar durante várias e várias horas. E é isso, bora tomar o nosso café. Para mim é uma segunda-feira, bonitos e bonitas. Daqui a pouco eu vou iniciar no meu trabalho. Hoje eu vou trabalhar home office, vou trabalhar de casa. No final da tarde eu tenho uma reunião online também do trabalho. E no finalzinho do dia eu quero tirar para estudar, pegar o conteúdo de ontem da faculdade e estudar no finalzinho do dia de hoje. Enfim, nessa segunda-feira eu quero trazer vocês comigo na rotina alimentar, nesse dia realzão aí que eu vou viver no dia de hoje.
tá meio apertadinho porque tem trabalho, tem reunião, eu tenho que estudar. A casa já estava mantida, só varri, passei um pano e já tá ótima, já estava já mantida, já estava organizada, porque ontem eu dei uma limpadinha um pouquinho melhor. Hoje ela já está mantida. Tomei já meu cafezão da manhã, já iniciei o dia, né, com todo o gás, com toda a energia, consumindo comida de verdade. Quando a gente consome comida de verdade, com certeza a gente vai ter um dia muito construtivo, porque a gente vai estar com muito mais energia, com muito mais disposição. Enfim, eu quero compartilhar com vocês uma situação que eu vivi ontem no final do dia. Ontem no final do dia eu senti uma vontade, bonitas e bonitas, muito grande de consumir um alimento super calórico que eu gosto muito. Então eu tentei parar para analisar, bonitas e bonitas, por que eu senti vontade, né, de consumir aquele alimento. Eu não consumi porque eu parei para analisar e entender os sinais que o meu corpo estava dando. O que estava causando aquela vontade de consumir aquele alimento? E aí eu lembrei que eu estava ansiosa por uma situação, por uma coisa que está para acontecer. Qual era a fonte daquela fome? Se era uma fome física, uma fome fisiológica, ou se era vontade de consumir por conta de alguma preocupação, por conta de algum estresse, por conta de alguma ansiedade por algo que iria acontecer. E bingo, eu consegui identificar que eu estava preocupada com algo que iria acontecer. E eu identifiquei no dia de ontem à noite que eu estava com vontade de consumir aquele alimento por conta de algo que está para acontecer. E eu não consumi o alimento. Eu fiz um chazinho de camomila para me acalmar, para me relaxar, né, na noite de ontem. E eu consumi aquele chazinho de camomila sem adoçar. Reorganizei os meus sentimentos, o meu pensamento, neutralizei assim aquela ansiedade daquele momento. Dentro do nosso processo de emagrecimento, dentro da manutenção de peso, a gente vive muito esses tipos de desafio diariamente. Vencer o estresse, vencer a preocupação, a ansiedade, conseguir controlar a alimentação, ela está totalmente ligada ao estresse que a gente vive diariamente, está totalmente ligada às nossas emoções, aos nossos sentimentos, e a gente precisa tentar controlar ali aquilo que tem nos feito mal diariamente. Essa é uma luta, esse é um exercício que a gente precisa praticar, bonitos e bonitas, diariamente, para a gente conseguir ter êxito e manter ali o nosso processo de emagrecimento, e para a gente conseguir ter êxito ali dentro do nosso processo de manutenção de peso, para ter ali continuidade e viver o estilo de vida saudável. O estilo de vida saudável, ele engloba muito isso, as nossas emoções, os nossos sentimentos, controle do estresse, da nossa ansiedade, tudo isso está totalmente ligado ao nosso processo de emagrecimento e de manutenção de peso, está totalmente conectado a viver de fato um estilo de vida saudável, e a gente precisa ter isso muito claro dentro da nossa mente. Muitas das vezes a gente tem um reganho de peso porque a gente está passando por um processo dentro da nossa vida muito difícil que a gente precisa buscar controlar. Se a gente não consegue sozinho, a gente precisa de ajuda profissional para a gente conseguir ali ter um auxílio e conseguir manter o nosso estilo de vida saudável, seja para perda, seja para manutenção de peso. Para quem não sabe, eu já estou no meu processo de manutenção de peso, já eliminei mais de 31 quilos. Porém, quem está vivendo o processo de manutenção de peso tem tantos desafios quanto quem está no processo de perda de peso. Algumas pessoas acham que o processo de manutenção de peso é um processo muito mais fácil do que o processo de perda de peso. Porém, eu posso afirmar com toda a certeza que o processo de manutenção é tão difícil e tão desafiador quanto o processo de perda de peso. Dentro do processo de perda de peso, a gente fica muito mais ligado aos detalhes, aos mínimos detalhes, porque a gente quer atingir um objetivo. Quando a gente chega na manutenção de peso, a gente dá aquela relaxada, a gente vê que já atingiu o nosso objetivo, já posso abrir mais exceções, já posso fazer mais isso, já posso fazer mais aquilo, já posso consumir um pouco mais daquilo, e a gente não vai observando os detalhes.
Quando a gente vê, a gente teve um reganho de peso. Quando a gente vê, a gente retornou para o início de onde a gente começou. Então a gente entende que o processo de manutenção é tão difícil e desafiador quanto o processo de perda de peso, sem contar que o nosso corpo fica ali todo o tempo tentando retornar para aquele peso que a gente estava. Então tudo que ele quer é retornar para o peso inicial. Quando a gente chega no nosso peso, a gente sabe que a gente precisa viver o estilo de vida saudável para de fato manter tudo aquilo que a gente conquistou através da perda de peso. E os desafios são constantes, eles não param, eles são diários, tanto para quem está na manutenção de peso, quanto para quem está no processo de perda de peso. Os dois processos são difíceis e merecem ali a mesma atenção e merecem ali a mesma prioridade. E ontem à noite eu passei por um processo muito delicado que eu precisei analisar algumas situações internas para poder não retroceder dentro daquilo que eu tenho lutado diariamente. Nós lutamos diariamente para vivermos o nosso estilo de vida saudável, não é verdade, bonitos e bonitas? Todo dia a gente vive um desafio diário. É como uma pessoa que era drogada e hoje ela vive um processo de desintoxicação, de limpeza do corpo. E nós, pessoas que vivemos o processo de estilo de vida saudável, ou você que está para iniciar o processo de estilo de vida saudável, precisa entender que a gente é como pessoas que eram viciadas e estão lutando diariamente contra a comida. Sabemos que a comida é cientificamente algo que nos traz vício, que nos traz dependência. Logo, todos os dias nós estamos lutando sim contra esse tipo de vício, contra esse tipo de dependência. Eu analisando, por que eu estava sentindo aquela fome, eu analisei os sinais do meu corpo e eu percebi que eu estava num processo de ansiedade por algo que está para acontecer. Então, é muito importante que a gente venha analisar os sinais que o nosso corpo dá, para a gente conseguir lutar contra alguns tipos de emoções que venham se aflorar dentro de nós. Caso seja algum estresse que a gente viveu dentro do nosso dia, analisar o que causou aquele estresse e identificar que a gente vai sentir vontade de consumir alguns alimentos. Sempre analisar se a gente está com uma fome realmente física ou se é vontade de consumir algo por algo que aconteceu. Dentro do nosso dia a gente vai passar por muitas situações. Se a gente for querer se refugiar na comida, a cada garfo que cai no chão, a cada estresse que se levanta, a gente não vai conseguir manter um processo de perda de peso ou um processo de manutenção de peso. O segredo sempre vai estar em a gente conseguir identificar as emoções que tem ali nos paralisado, que tem nos bloqueado a cada momento ali do nosso dia. Porque durante o nosso dia, muitas situações vão se levantar, muitas situações vão acontecer para que a gente venha sentir o desejo de se refugiar na comida. E o segredo para a gente conseguir manter constância e estabilidade vai ser a gente conseguir controlar esses sentimentos que vão querer nos parar e nos paralisar. Muitas das vezes a gente vai precisar sim de ajuda profissional, de uma terapia, dependendo do estágio que a gente vive, dependendo se a gente não consegue controlar sozinho, a gente vai precisar sim de buscar terapia, a gente vai precisar sim de ajuda profissional. Enquanto a gente conseguir controlar sozinho, a gente vai levando e vai controlando, mas quando a gente vê que a gente não consegue sozinho, precisa reconhecer que a gente precisa de ajuda profissional. Claro que nem todo mundo tem condições hoje de buscar ajuda profissional e às vezes já está no nível avançado de ansiedade, às vezes já está no nível avançado de depressão e existem vários tipos de distúrbio que somente um especialista realmente pode detectar, pode diagnosticar. Porém, se você hoje não tem condição de buscar uma ajuda profissional, dependendo do nível que você está, você estaria precisando de uma ajuda profissional. O que você precisa fazer nesse momento é analisar os sinais que o seu corpo dá e lutar contra isso. Uma coisa que me ajuda muito, bonitos e bonitas, quando eu não estou muito bem, é buscar fazer coisas que eu gosto de fazer e que me dão prazer. Sempre buscar identificar a raiz do mal que está nos causando aquela dor,
que está nos causando aquele mal-estar. A gente precisa saber com que a gente está lutando, o que nos fez reconhecer e entender aquilo que tem nos feito mal. É muito importante a gente reconhecer a raiz de todos os males, de onde está vindo aquela preocupação, de onde está vindo aquele mal-estar, por que a gente está passando por aquela ansiedade e tentar reajustar todos os nossos sentimentos para que isso não venha nos bloquear, nos paralisar. Porque muitas das vezes a gente está passando por alguma situação interna, algum sentimento ruim, algo que aconteceu e nos fez mal e a gente não identifica nem o que é que está causando aquilo. Então é muito importante que antes de qualquer coisa a gente venha analisar e identificar aquilo que tem nos feito mal. A gente precisa aprender a lutar com os estresses diários que a gente enfrenta, porque diariamente a gente passa por várias situações e às vezes não dá pra gente fugir daquilo que a gente precisa de fato lutar para conseguir se desvencilhar daquela situação ruim que está acontecendo. Às vezes não dá para jogar debaixo do tapete aquilo que a gente precisa lutar de frente e resolver para buscarmos ali ter paz. Eu já compartilhei em vários vídeos aqui no canal que eu sofro, né, de ansiedade e compulsão alimentar. Hoje estão controlados e as estratégias que têm me ajudado a controlar a minha ansiedade e minha compulsão alimentar é o jejum intermitente e a alimentação saudável, especificamente a low carb, mas a alimentação saudável, ela ajuda a controlar ali a nossa ansiedade e a compulsão alimentar, porque eu evito alimentos ali que são viciantes e isso me ajuda muito a controlar minha compulsão alimentar. Se eu evito açúcar e alimentos que se tornam açúcar no meu sangue, eu estou evitando, eu estou impossibilitando de ter a dependência daquele alimento e a vontade constante de consumir aquele alimento. Então essas estratégias alimentares, um estilo de vida saudável, com exercícios físicos, tem me ajudado a controlar minha ansiedade, minha compulsão alimentar. Eu tenho controlado a minha compulsão alimentar com estratégias alimentares, com um estilo de vida saudável, mas eu sei que eu não estou curada. Se eu paro aí o meu estilo de alimentação, se eu paro minha rotina de estilo de vida saudável, com certeza eu vou ter recaídas constantes. Eu sei muito bem disso, porque em todos os momentos que eu dei uma pausa no meu estilo de vida saudável para viajar ou por conta de alguma data comemorativa, eu sempre caía na compulsão alimentar e na ansiedade. Então eu sei muito bem que quando eu paro o meu estilo de vida saudável, eu tenho vários tipos de recaída. Então, para evitar isso, bonitos e bonitas, eu tenho vivido constantemente o meu estilo de vida saudável. A gente precisa permanecer naquilo que tem nos feito bem. A gente não pode querer retroceder para onde a gente estava. Quando a gente olha para trás e vê aonde a gente estava, a gente não quer retornar para onde a gente estava. Se eu vejo que esse estilo de vida saudável tem me trazido cura, tem me trazido qualidade de vida, de forma alguma eu vou querer retornar para onde eu estava. Só quem já viveu ansiedade, compulsão alimentar, sabe o quanto é gratificante cada dia, cada semana, cada mês a gente vê o quanto é gratificante a gente não ter ali recaídas. Claro que só a gente sabe, né, como que é desafiador vencer cada dia, mas quando a gente olha para onde a gente estava e vê aonde a gente chegou, a gente vê que vale a pena cada passo que a gente tem dado, cada passo que a gente tem evoluído. A gente vê que toda dificuldade, todo empenho, todo esforço, com certeza vale muito a pena. Era sobre isso que eu queria conversar com vocês no dia de hoje, bonitos e bonitas, porque eu sei que esse é um dos maiores motivos que tem nos impossibilitado de avançar no nosso processo de perda de peso e de manutenção de peso. Mas todos nós somos capazes de lutar contra aquilo que tem nos feito mal, porque nós somos mais fortes do que a gente pensa, e a gente só consegue identificar isso quando a gente começa a lutar diariamente. A gente vê que a gente é capaz de lutar contra as dificuldades que se levantam quando a gente olha para onde a gente estava e vê que a gente já não está mais aonde a gente estava, não é verdade? Claro que não vai ser fácil. Todos os dias a gente vai ter um desafio diferente para conseguir avançar, mas quando a gente olha para onde a gente estava, a gente vê que vale a pena a gente continuar lutando diariamente. A gente não pode nunca esquecer qual foi o motivo que nos fez iniciar. Quando a gente olha o motivo que nos fez iniciar, a gente não quer olhar para trás, a gente não quer retroceder. E é sobre isso. Barely eating by yourself, but you'll miss me when it's getting late.
Say bounce when you're ready.